Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, refletindo sobre a vida de Frank Duff, fundador da Legião de Maria, vamos refletir mais um pouquinho acerca desse grande homem, arauto da Legião, que deixou para nós tantos ensinamentos como legionários, como cristãos, como católicos. Regina Coeli. William Cosgrave foi o primeiro-ministro ou presidente do Conselho Executivo do Estado Livre Irlandês na primeira década da independência. Foi ele que, depois de consultar o ministério, doou alguns dos edifícios semi-abandonados do velho North Dublin Union a Frank Duff e a Legião de Maria, para ali instalar um albergue para os homens indigentes, conhecidos por Estrela da Manhã. Tendo verificado o feliz resultado deste projeto, o presidente Cosgrave e o seu ministério cederam uma outra área do North Dublin Union ao Sr. Duff para nele instalar um albergue para mulheres indigentes e mães solteiras. Quando as necessárias reparações e remodelações terminaram, o albergue Regina Coeli abriu as portas para acolher as mulheres na miséria. Enquanto o Estrela da Manhã atuava à base de cama, jantar e café da manhã, o Regina Coeli dava alojamento completo às mulheres e seus filhos. Frank insistiu, porém, que cada mulher recebida no albergue deveria chamar-se residente. Devia contribuir para a sua manutenção, ainda que só nominalmente. A finalidade desta medida era ajudar a criar nas residentes o respeito por si próprias. Aquelas que não tinham dinheiro nem emprego ofereciam a oportunidade de ganhar o mínimo trabalhando num recinto especial de madeira dirigido pelo albergue Estrela da Manhã. Era necessário, evidentemente, encontrar irmãs legionárias que oferecessem os seus serviços em tempo integral ao albergue. Essas legionárias seriam chamadas Irmãs Internas. O seu programa diário incluía missa, Sagrada Comunhão, reza do ofício divino, terço do rosário e orações legionárias. A maior parte do tempo, no entanto, seria consumido no apostolado ativo por excelência, cuidando das 200 mulheres e seus filhos, lavando as roupas, limpando a casa, cozinhando e sem outras coisas, interessando-se pelo bem das mulheres, muitas das quais haviam descuidado a prática da religião. Ali dentro era o mundo da mulher, disse alguém. No entanto, Frank fazia também parte da cena. Tinha mãos de artista, tornando-se o homem de todos os ofícios, consertando portas, janelas, louças, caçadolas, panelas e tudo o que aparecia. Foi ele quem comprou a mobília, que arbitrava as rixas, que protegia as mulheres. Uma vez, um homem insolente e forte entrou e tentou bater numa mulher contra quem tinha qualquer queixa. Não sonhava encontrar Frank, que de repente apareceu em cena e lhe deu uma surra, pondo-o depois na rua. A boa direção do albergue envolvia naturalmente muitas dificuldades. Frank costumava dizer que a sombra da cruz pairava sobre o Regina Coeli. Tantos eram os problemas a enfrentar. Era verdadeiramente dirigido por pessoas de fé. No entanto, não só sobreviveu, mas prosperou. De fato, era um lugar invulgarmente feliz. Admitamos que algumas das residentes
eram pessoas de modos difíceis, mas a maioria eram de pessoas boas e respeitáveis, que tinham caído na miséria, quer por um problema de excesso de álcool, quer por um golpe violento e afrontoso da sorte. Viviam muito contentes no albergue. Havia ali a atmosfera de uma verdadeira família, segurança e bondade. Sabiam que alguém cuidava delas. Não faltava ali também um discreto escritório que tratava de casamentos. De vez em quando apresentava-se um rapaz pobre, mas respeitável, que perguntava à legionária de serviço se seria possível apresentá-lo a alguma residente que pudesse ser uma companheira solícita e conveniente para viver toda a vida com ele. Atualmente, conseguia o que desejava. Vinham as apresentações e depois de algum tempo, se surgia uma atração mútua, combinava-se o casamento. As residentes eram muito fiéis à missa dominical. Bom número frequentava a Santa Missa diariamente. Os seus filhos eram formados para serem ajudantes nas missas. As crianças do Regina Coeli eram mandadas regularmente à escola. O contato habitual das crianças com Frank e as irmãs legionárias produzia grandes frutos. Quando trabalhadores sociais do país ou do estrangeiro manifestavam a sua admiração pelo fato de o albergue, com os seus limitados recursos, produzir cidadãos de primeira classe, a delinquência era praticamente desconhecida entre aquelas que passavam tempo razoável no albergue. Frank costumava sorrir e perguntar: desejam saber o segredo do nosso bom êxito? Depois de ouvir as muitas conjecturas dos seus interlocutores, Frank apresentava-lhes a resposta correta. O respeito real pela criança. Cada uma delas é membro do corpo místico de Cristo e tratada e formada de acordo com esta realidade, e isto com a necessária ajuda de Maria, mãe deste corpo. Mais de 4.000 crianças foram educadas e alimentadas nesta atmosfera do Regina Coeli. Uma honra para a sua fé e a sua pátria. Frank conhecia todas as crianças pelo nome próprio. Gostava muito delas, de conversar com elas, até mesmo por vezes de gracejar com as mesmas. Num dia de sol, Frank estava à janela do Regina Coeli, olhando sem dúvida com afeto e orgulho para um grupo de crianças do albergue que brincavam em frente. Um garoto dos seus 11 anos, Frank, parecia ser o natural chefe do grupo. Fazia um enorme barulho. Frank não resistiu à tentação de brincar com ele e tirar um pouco do seu bravio entusiasmo. Foi à cozinha do Regina Coeli, pegou uma caneca e encheu-a de água. Voltou e espreitou pela janela aberta. Vendo que precisava se aproximar do seu objetivo, para maior eficácia do seu gesto, abriu a porta do aposento vizinho com a caneca de água na mão e da janela despejou-a sobre o pobre Frank, que tomou um banho. O barulho foi tremendo, disseram mais tarde. Frank, segurando a caneca atrás de si, ria de coração para si mesmo, quando Frank procurou identificar o criminoso, autor daquele fato terrível, e viu Frank à janela, gritou: foi a senhora dali que fez isto. Senhor Duff, foi a senhora dali, eu vi. A senhora dali estava no momento longe da cena do crime. Tão absorvido estava Frank na brincadeira que quando voltou ao aposento vizinho, não viu ninguém. De repente, verificou que não estava sozinho e sentiu-se embaraçado. Olhando bem à volta,
deu com os olhares pasmados de um grupo de senhoras legionárias que estavam no meio da reunião do presídio. Murmurando uma palavra de desculpas, saiu humilhado e rápido da sala. O padre Bain, diretor espiritual do presídio, foi o mais espantado de todos. Quando reencontrou o dom da palavra, disse: "É este o homem que vimos no concílio com uma cara de beato no último domingo?" Depois disse durante anos. Frank ria às gargalhadas quando contava o incidente, dando especial relevo à observação do padre Bain acerca dele. O amor de Frank às crianças era tão grande que um dia surpreendeu Mary, uma legionária do Regina Coeli, com este dito: "Sabe, Mary, penso que se tivesse casado era capaz de perder a religião." Ela olhou-o admirada e disse: "Sr. Duff, como é que ousa dizer semelhante coisa?" "É que", explicou ele, "ficaria tão absorvido com os meus filhos que estou certo de que esqueceria todo o resto." Observação deveras estranha, sem dúvidas, mas que revela o seu forte amor às crianças. Em certa ocasião, uma das residentes caiu muito doente. Julgou-se prudente mandá-la para o hospital. "Por favor, não me mandem para o hospital", suplicou ela. "Eu não vou melhorar, sei que vou morrer. Deixe-me morrer em casa." As lágrimas de dor das legionárias por esta mulher juntaram-se lágrimas de alegria por chamar ao Regina Coeli à sua casa. De fato, não a mandaram para o hospital. Cuidaram dela com ternura até o fim. Teve uma feliz e santa morte, com as legionárias e residentes à sua volta. Este exemplo repetiu-se vezes sem conta. Depois disso, morriam com dignidade numa atmosfera de santidade e de afeto. Almas que de outro modo poderiam extraviar-se eram guiadas com segurança para a casa do Pai. Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, as crianças continuam sendo os preferidos de Jesus, continuam sendo também a alegria de Frank. E nós, legionários, temos que cuidar e muito dos nossos legionários juvenis, para que eles possam também, cada vez mais, amar e seguir Jesus por meio de Nossa Senhora. Salve Maria!